Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que temos de aqui juntos nos reunirmos para podermos nos nutrir do alimento sagrado que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, uma boa noite aos que estão aqui se conectando conosco. Hoje nós faremos, dentro de alguns instantes, a pregação expositiva do capítulo 3 do Evangelho de João. O capítulo que trata de temas importantes como o novo nascimento e como a sucessão de João Batista, que é o precursor de Jesus, pela figura do próprio Messias, do próprio Jesus. Boa noite aos que estão chegando aqui conosco. Antes da gente dar início à nossa mensagem, nós faremos uma breve introdução a respeito do Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos que são encontrados no cânon do Novo Testamento Bíblico. O Evangelho de João, como o próprio nome sugere, foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo amado de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago e filho de Salomé e de Zebedeu. O Evangelho de João, diferentemente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinópticos, aqueles que narram o ministério de Jesus dentro de uma mesma ótica, dentro de uma mesma perspectiva, o Evangelho de João, diferente dos 3, ele tem uma visão mais teológica e mais espiritual do ministério de Jesus. Tanto que ele não se concentra, como os demais, em narrar as ações, os milagres, mas ele se concentra em reunir 7 sinais e 7 autodeclarações de Jesus para desenvolver uma tese e provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que é somente nele, somente na pessoa dele, que nós poderemos encontrar vida em abundância, a vida eterna e a salvação. O Evangelho de João já se inicia com uma afirmação de que Jesus, que também é conhecido como Verbo, é o próprio Deus, dizendo em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois João faz um paralelismo com os primeiros versos que nós encontramos no livro de Gênesis, para mostrar que este mesmo Verbo, que agora se fez carne e habitou entre nós, também é o Criador de todas as coisas. Na sequência do seu Evangelho, depois de dizer que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, João diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí ele faz uma alusão, um paralelismo com os primeiros versos que nós encontramos no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco, que narra a partir daí a obra da criação e que diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Esses são os primeiros verbos, só para nós entendermos o paralelismo que há entre Deus, que no princípio criou os céus e a terra, e esse Deus que é chamado de Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, e que criou e que fez todas as coisas, e que sem ele nada do que foi feito se fez, para se entender que é o mesmo Deus que em Gênesis criou no princípio os céus e a terra, é o mesmo Deus que agora, quando se fez carne e habitou entre nós, fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o Evangelho de João é um evangelho cristocêntrico como os demais, mas que foca principalmente em provar para o leitor a natureza divina daquele que é o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado entre nós. Boa noite aos que estão aqui conosco, aos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Nós vamos então agora nos preparar para dar início à nossa mensagem. Eu peço para que você que está aqui conosco curta essa live, compartilhe, deixe o seu amém ou um outro comentário nos comentários, para que o algoritmo das redes sociais entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela
seja enviada, encaminhada a outras pessoas e para que outros também possam ser abençoados com ela. Faremos uma oração nesse momento, precedendo o início da nossa pregação, pedindo a Deus para que nos dê a devida iluminação, para que possamos ter a compreensão de cada palavra que nós vamos ler e que iremos encontrar ao longo de cada passagem, para que essa luz nos traga a compreensão e o entendimento daquilo que vamos ler, daquilo que é a revelação de Deus para nós. E peço também que o Senhor me dê a inspiração proveniente da pessoa do Espírito Santo, para que aquilo que eu compreender, eu também possa transmitir, fazendo com que cada palavra seja assimilada com precisão e clareza, para que cada um que me ouça possa receber essas palavras como sementes que são lançadas no solo fértil de um terreno que foi arado, preparado para recebê-las. E para que o Espírito Santo faça com que cada palavra que representa uma semente possa, no coração de vocês, nas mentes de vocês, germinar e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória de Deus e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos dar início à pregação expositiva do capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos fazer a leitura da primeira passagem, da primeira perícope, que tem como título O Encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essas são as palavras que nós encontramos ao longo da primeira perícope, da primeira passagem do capítulo 3 do Evangelho de João, que tem como título O Encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vamos fazer uma análise de parte a parte dessa passagem. E nós vamos refletir em cada uma dessas partes.
Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Vamos entender melhor quem é Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Vocês sabem quem eram os fariseus? Quem foram os fariseus? Vamos voltar um pouco ao período intertestamentário, ao período antes da vinda de Cristo, e mais precisamente por volta do período compreendido entre 160 e 170 a.C. Nessa época, a região da Terra Santa, ela estava dominada pelo Império Grego, estava sob a dominação de um grupo pertencente aos Seleucidas. E dentre os Seleucidas foi levantado uma figura conhecida e temida do povo judaico chamado Antíoco Epifânio IV. Esta figura, que também é conhecida como o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, como Jesus assim o intitula em uma passagem escatológica, e que faz também menções à destruição de Jerusalém no Evangelho de Marcos e nos demais evangelhos sinóticos. Esta figura, ele fez com que houvesse uma revolta entre o povo judeu contra a dominação grega. Ele levou até o templo um altar para Zeus, foi erguido o altar para Zeus dentro do templo de Jerusalém. Foi feito também um sacrifício a Zeus, onde um porco, um animal proibido para o consumo judaico, foi ali sacrificado e oferecido a uma divindade pagã. Antíoco Epifânio, além de profanar o templo, ele proibiu também uma série de práticas ligadas ao judaísmo, como a circuncisão, punindo os pais e punindo também o filho que fosse circuncidado. Ele também não tolerava as leis alimentares, dentre elas a privação da carne de porco, porque isso causava transtornos para a própria administração grega sobre aquele território que tinha uma ampla população judaica. A guarda do sábado era também um problema por questões de ordem trabalhista, e uma série de outros costumes era duramente combatida por Antíoco Epifânio IV. Inclusive, houve destruição de rolos das Sagradas Escrituras como forma de destruir aquilo que eles também entendiam como parte da cultura judaica, que era a própria religião. Destruindo os escritos, você destruía, de certa forma, a imagem do próprio Deus que inspirou a escrita daqueles rolos. Você desonrava a pessoa de Deus e você destruía parte da cultura para depois trazer uma culturização helenística ou helenizada, grega, sobre aquele povo judeu. Isso gerou uma revolta muito grande, fazendo com que surgisse a Guerra dos Macabeus. E a dominação pela dinastia dos chamados Macabeus, no período que foi de cerca de 163, 164, até mais ou menos o ano de 61 a.C. Nesse período foi quando os fariseus começaram a surgir e a se organizar. Eram homens muito piedosos no início, zelosos pela lei, profundos conhecedores das Escrituras e também mestres no ensino das leis. O grande problema foi que, com o passar do tempo e já na época de Jesus, os fariseus acabaram por desvirtuar aquilo que era a sua orientação político-religiosa. Eles acabaram por se tornar pessoas excessivamente legalistas, que acreditavam que conseguiriam se salvar por si mesmos por meio da obediência das leis, por meio das suas próprias obras. Eram pessoas que acabavam por fazer com que as leis fossem interpretadas segundo o entendimento deles e fossem até endurecidas além daquilo que já se estabelecia a lei. Eles não queriam, por exemplo, que uma mulher olhasse no espelho durante o sábado para que não visse um cabelo branco e tivesse que trabalhar quebrando o sábado para poder se livrar desse cabelo branco. O indivíduo poderia, por exemplo, engolir o vinagre por conta de uma dor de garganta, mas ele não poderia fazer um gargarejo, porque isso já seria considerado trabalho e estaria quebrando o sábado. Nós vemos ao longo dos evangelhos uma série de implicações com relação à pessoa de Jesus, na medida em que ele ia fazendo uma série de curas miraculosas no sábado,
E a cura de pessoas não era visto como um ato de misericórdia ou de uma forma de glorificar o nome de Deus, mas era visto como trabalho. E isso eles criticavam duramente Jesus, e foi um dos motivos que levou a uma perseguição que culminou com a sua morte. Mas nós vemos aqui que Nicodemos era um fariseu, portanto, alguém que tinha conhecimento das Escrituras, e nós vemos também que ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era alguém letrado, intelectual, uma pessoa culta e uma pessoa reconhecida dentro da sociedade judaica, uma autoridade. Mas nós vemos que ele vai procurar Jesus, mesmo tendo todos esses atributos que são valorizados pelos homens, a inteligência, a cultura, a autoridade, a influência social e provavelmente dinheiro. Nós sabemos mais adiante que ele contribuiu com um valor elevado para comprar aloés, a fim de preparar o corpo de Jesus para o sepulcro, juntamente com José de Arimateia. E o valor daquilo que foi comprado, mais de 30 quilos, era uma quantia muito elevada para a época. Então sabemos que por isso ele era também um homem rico. Mesmo assim, Nicodemos vai procurar Jesus. Nicodemos tinha sede de conhecimento, de um conhecimento que não era natural, mas de um conhecimento espiritual. Nicodemos tinha um vazio que o fez buscar Jesus para preencher este vácuo. E nós vemos que ele vai à noite. Muitos dizem que ele vai à noite justamente pelo fato de ele ser um fariseu e de Jesus não ter uma boa aceitação entre esse público. Então, a fim de não se prejudicar e prejudicar a sua imagem, perder até alguns eventuais privilégios que ele tinha dentro desse grupo, alguns dizem que Nicodemos procurou Jesus à noite para não se comprometer publicamente. Outros comentaristas já entendem que ele foi à noite porque esse seria um momento mais propício, mais adequado, mais tranquilo para eles poderem ter uma importante conversa. Então nós vemos que ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nós vemos que quando ele fala no plural, sabemos, ele dá a entender que parte dos fariseus tinham interesse em conhecer Jesus, tinham provavelmente uma convicção também de que Jesus era alguém da parte de Deus, embora não soubessem a totalidade da própria natureza divina de Jesus como o Filho de Deus. Mas eles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus e tinham esta conclusão a partir de uma observação objetiva. Eles viam que os sinais milagrosos que ele fazia não poderiam ser feitos por alguém que não fosse da parte de Deus. Afinal de contas, quem teria poder para fazer tais milagres se Deus não estivesse com ele? Então eles tiram uma conclusão correta, acertada e lógica acerca de Jesus, de que ele é da parte de Deus, a partir das obras, dos frutos que ele dá. E nós vemos nesse sentido que Nicodemos é um fariseu sincero. Hoje o termo fariseu ele é usado dentro das igrejas cristãs de uma forma pejorativa e até mesmo ofensiva, como com o intuito de dizer que alguém é uma pessoa falsamente espiritualizada, é alguém somente religiosa, que tem uma aparência de espiritualidade, mas que na verdade ela é uma pessoa mundana ou uma pessoa excessivamente legalista. O fato é que ele era uma pessoa sincera, diferente de boa parte dos fariseus que nós vamos conhecer ao longo dos evangelhos. E nós vemos que em resposta a essa observação correta que ele faz acerca de Jesus, Jesus diz para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nós vemos aqui que Nicodemos, apesar de ser um homem culto, inteligente, letrado, conhecedor das Escrituras, mestre, fariseu, ele não tinha uma visão espiritual para poder compreender
as palavras de Jesus. Mesmo ele dizendo que sabia que Jesus vinha da parte de Deus, Jesus quis mostrar para ele que isso não é suficiente para ele ser salvo, precisa mais. Tanto que ele parece, o próprio Jesus, não dar grande valor por esse reconhecimento que Nicodemos faz acerca dele, acerca de Jesus. Tanto que ele diz: te digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, pouco importa se você sabe que eu venho da parte de Deus por causa dos sinais milagrosos que eu faço. Uma coisa eu te digo: se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E nós vemos pela resposta de Nicodemos que ele não tinha a menor ideia do que Jesus falava. Nós vemos que esse conhecimento intelectual, esse conhecimento erudito que Nicodemos tinha, inclusive das Escrituras, não era suficiente para fazer dele um homem espiritual que tivesse uma visão espiritual, mas ao contrário, ele era cego espiritualmente. E esse trecho em que Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos entender que esta visão necessária para se vislumbrar e para poder se enxergar plenamente o reino de Deus, só quem nasce de novo, e nós vamos entender o que é esse novo nascimento, é capaz de ver. É um novo nascimento que tira a venda que temos nos olhos da alma e que nos permite assim passar a ver o reino de Deus dentro de uma perspectiva espiritual. Nicodemos não tinha essa capacidade. E nós vemos aqui que Jesus falava para ele acerca de um nascimento espiritual, e Nicodemos entendia acerca de um nascimento natural. Tanto que ele questiona Jesus: mas como alguém pode nascer sendo velho? Ou seja, alguém que já nasceu vai nascer de novo sendo velho? Como que pode entrar por uma segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? E Jesus avança nas suas explicações a fim de que Nicodemos venha mais adiante ter entendimento. E Jesus responde então, de novo: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nascer de novo, aqui ele já faz um paralelismo com a própria resposta que ele tinha dado, explicando que é nascer da água e do Espírito. Nós já vamos ver. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nós vemos que Jesus começa a sua fala dizendo: digo-lhe a verdade. Como também no verso da passagem anterior, que é João 3,3, ele diz: digo-lhe a verdade. E aqui ele repete novamente essa expressão: digo-lhe a verdade. Quer dizer, quando nós pegamos os ensinos vindos de Jesus e os ensinos vindos dos rabinos, dos mestres da época, nós vemos uma diferença. Jesus tem autoridade para dizer: eu digo a verdade, porque nós sabemos que ele é a verdade. Enquanto os outros diziam: o profeta falou, Moisés disse, mas Jesus não. Jesus arroga para si a autoridade de dizer: eu digo a verdade. Então isso faz com que nós olhemos para essa palavra de Jesus e nós reconheçamos nelas a própria autoridade divina que Jesus tem quando fala e quando ensina. E aí ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água e o Espírito são dois substantivos ou dois elementos que se completam. A água, ela também é usada como símbolo do Espírito Santo. E o Espírito, aqui que nós vemos em letra maiúscula, é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo também. A água, alguns interpretam nessa passagem que poderia ser uma alusão ao batismo, mas boa parte dos comentaristas não tem esse entendimento. E por quê? Porque a água, como símbolo do batismo, ela estaria aqui condicionada a um elemento necessário, água e Espírito, para se nascer de novo e se poder ver o reino de Deus. E nós sabemos que o batismo não é essencial para a salvação. Não é essencial? O batismo não é essencial para a salvação. Basta pegarmos o exemplo do ladrão na cruz.
que não foi batizado, mas foi salvo. Foi salvo pela fé. Nós vamos discutir ainda esse tema ao longo da nossa exposição de hoje. Então a água seria o quê? A maioria dos comentaristas entendem que seria, sobretudo no contexto em que Jesus falava com um judeu fariseu, um símbolo da purificação. Aí nós podemos nos remeter à imagem do arrependimento, da purificação espiritual mediante o reconhecimento dos erros e mediante a mudança de atitude perante as atitudes equivocadas, a fim de não se vir mais a cair no mesmo erro, a não se permitir permanecer no pecado. Esse seria o arrependimento, esse seria o símbolo da água. Então é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, isso nos dá uma conotação de um nascimento não natural. Se nós somos nascidos da carne de forma natural, passamos a ser nascidos de uma forma sobrenatural por meio do Espírito. Esse nascimento é algo que não provém do próprio homem, mas é algo feito da parte de Deus. É a partir do momento que o indivíduo recebe, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, quando ocorre uma genuína conversão, uma confissão de fé, onde se mostra de fato uma fé verdadeira que se expressa pela boca, mas que se manifesta no coração, é quando então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar no interior do indivíduo, fazendo com que ocorra um novo nascimento, com que ocorra uma completa transformação, uma metanoia, como alguns chamam, uma mudança completa de valores, de paradigmas, como, por exemplo, o que ocorre com uma lagarta que se transforma em uma borboleta. E esse novo nascimento é aquilo que também aqui se chama de nascer de novo, ou, conforme também se pode ler em grego, que é o idioma do escrito original dos evangelhos, como um nascimento do alto. Nascer de novo é o nascimento do alto. Por isso também uma alusão ao Espírito, por isso também uma alusão ao Espírito Santo, a própria ação da pessoa de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nesse sentido, Jesus aqui, ele fala de um novo nascimento, aí ele explica de um nascimento da água e do Espírito, e aí ele mostra que aquele que é nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Nesse sentido, todos nós somos nascidos da carne, e num dado momento, alguns de nós passamos a ser também passamos então a ser nascidos do Espírito. Deixamos de ser nascidos da carne e passamos a ser nascidos do Espírito. Não é possível você ser nascido da carne e também nascido do Espírito. Não. Quando você nasce do Espírito, você deixa de ser nascido da carne. O que é carne, o que é Espírito. Então isso é importante. Não que nós acabemos por perder as inclinações humanas que nós temos, que são próprias da carne. Não. A natureza pecaminosa do homem, ela continua existindo, até que nós entremos para a glória do Senhor e nossos corpos sejam glorificados depois da vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, enfim. O fato é que nós passamos a ter uma inclinação diferente da que antes nós tínhamos. Nós passamos agora a ter valores voltados para as coisas do alto e não para as coisas de baixo, para as coisas da terra. Então, é essa transformação que deve ser operada no indivíduo, vindo da parte de Deus, para que ocorra esse novo nascimento e a pessoa se torne apta a ver o reino de Deus, para que ela tenha os olhos do Espírito abertos, para que aquela cegueira espiritual seja curada e o reino de Deus possa ser de fato visto. E aí Jesus diz na sequência: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui também é uma passagem que nós precisamos entender do ponto de vista linguístico o significado de vento e o significado de espírito.
que em grego é pneuma. O termo pneuma, ele é usado tanto para espírito quanto para vento. Em hebraico, agora não estou me lembrando, é uma palavra até fácil, mas eu não estou me lembrando, mas também é a mesma, para espírito e para vento. Isso mostra que o vento, aqui simbolizando também o espírito, que é quem procede ao novo nascimento, faz com que o indivíduo seja conduzido pela própria vontade de Deus, como o vento que vem, que você sente que ele está ali, porque o seu cabelo ele se agita, a sua pele se esfria, você sente a brisa passando, mas você não entende muito bem de onde ele vem e para onde ele vai. Mas o fato é que ele conduz, ele tem um destino. Nós não conhecemos o vento no sentido de saber de onde ele vem e para onde vai, como ele vai se comportar. Assim também é o próprio espírito, é como o vento. Você não sabe de onde ele vem ou quando ele vem e para onde ele vai. Mas o fato é que é essa ação sobrenatural que nós não conseguimos entender por completo que promove em nós um novo nascimento a partir do momento em que nós nos entregamos para Cristo. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Que é justamente essa mecânica, esta dinâmica que muitas vezes não é de compreensão humana, mas que é feita por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, que Nicodemos pergunta para Jesus, como que é essa história de vento que leva para cá, que vai para lá? E Jesus responde, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus aqui se indigna com ele, porque entende que falta crítica e entendimento para algo que ele deveria compreender. Para quem entende tão bem as Escrituras do Antigo Testamento a ponto de ser capaz de ensiná-las, como pode faltar discernimento e capacidade de entendimento para entender o que é um novo nascimento? E aí então ele diz, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui nós vemos que Jesus estende ainda a sua crítica, além do fato de Nicodemos não compreender o que é um novo nascimento, sendo mestre em Israel e, portanto, versado, conhecedor da lei e das Escrituras. Mas ele diz ainda que mesmo falando e testemunhando do que viu e do que ouviu, no caso aqui nós falamos, ele diz, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Este nós falamos e vimos, na verdade é uma referência ao próprio Jesus, a João Batista, que é o precursor de Jesus, que disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é também uma referência à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estiveram juntos e se manifestaram juntos no ato do batismo de Jesus. Quando Jesus estava lá, o Deus Filho recebeu na forma corpórea de uma pomba Deus Espírito Santo, e do alto Deus Pai clamou, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Então houve diversas pessoas, Jesus, João Batista e a Trindade, testemunhando acerca da própria pessoa de Cristo. E mesmo assim, eles não aceitaram o testemunho. Ou seja, os fariseus, os judeus, aqueles a quem Jesus Cristo falava perante Nicodemos, foram aqueles que não aceitaram a pessoa de Cristo até esse momento. Nós sabemos que depois a maioria também continuou não aceitando, mas mesmo diante desses testemunhos. Então ali ele mostra de fato uma indignação com relação à classe farisaica, sacerdotal, mestres da lei, os escribas, aqueles que tinham um domínio do Velho Testamento e que sabiam das profecias que falavam acerca do Messias, e mesmo conhecendo as profecias e percebendo que algumas delas já haviam sido cumpridas
E mesmo depois agora, diante dos sinais e do testemunho que eles estavam tendo, agora recentemente, eles ainda assim não aceitavam o testemunho acerca de quem era Jesus. E aí ele progride. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? As coisas terrenas, é aqui ele faz, continuando a crítica que ele vem fazendo a Nicodemos pela falta de entendimento do todo que está sendo explicado. Coisas terrenas como o nascimento natural e coisas celestiais como o nascimento espiritual. Ou seja, é uma dificuldade de entender até coisas terrenas. Por exemplo, o próprio testemunho público que foi dado por João Batista acerca de Jesus como o Cordeiro de Deus. Depois, falando de nascimento natural, usando isso como uma metáfora para tentar explicar o novo nascimento, um nascimento espiritual, e mesmo assim ele não tem condições de entender. Ele mostra aqui a Nicodemos que Nicodemos ainda padece de cegueira espiritual, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo um homem instruído, mesmo sendo letrado, ilustrado, erudito, eclético em sua cultura, mas o conhecimento que ele precisava para entender as palavras de Jesus, esse ele não tinha. Por quê? Porque ele não tinha ainda passado por um novo nascimento, não era ainda habitado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e ainda padecia da cegueira espiritual. E Jesus prossegue: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aqui Jesus, mais uma vez, ele se declara, ele mostra quem ele é, dizendo o Filho do Homem, que é uma autodeclaração e uma expressão que foi cunhada por Daniel, registrada no livro de Daniel, e que Jesus acaba usando bastante essa expressão para se referir a si mesmo, colocando aqui que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, aquele que veio do céu, aquele que desceu até a terra, vindo do céu para poder aqui nos salvar. Então aqui ele mais uma vez reforça para Nicodemos quem ele é e mostra que ninguém tem o conhecimento que ele tem, que ninguém tem a capacidade de ensinar que ele tem ou a autoridade que ele possui, porque ninguém foi ao céu senão aquele que veio do céu, que é ele, o Filho do Homem, como ele mesmo explica. E aqui ele vai ilustrando justamente o propósito pelo qual ele veio. E aí ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Aqui é importante que nós nos lembremos de uma passagem que há no livro de Números, no capítulo 21, em que o povo estava peregrinando para o deserto, havia saído do Egito, estava sendo levado para a terra prometida, para a terra de Canaã, e num dado momento, o povo, dentre muitos episódios, em mais uma ocasião, havia se revoltado, havia se rebelado, estava descontente com aquilo que estava passando e por onde estava passando. Isso fez com que Deus lançasse um juízo sobre o povo, mandando serpentes venenosas para morder o povo. As mordeduras das serpentes fizeram com que muitos morressem. E Moisés, clamando a Deus por intercessão, ele recebe a misericórdia e o amor divino por meio da ordem de fazer uma serpente de bronze, colocá-la numa haste e levantá-la no deserto. A partir daí, quem tivesse fé, que se olhasse para aquela serpente seria curado, seria então curado. Então, foi essa passagem que Jesus aqui evoca, que Jesus faz uma alusão para poder fazer um paralelo com a sua crucificação. Visto que Jesus seria mais tarde, 3 anos depois, levantado no madeiro, e seria ele, aquele o qual, quem nele cresce, teria a vida eterna.
teria o perdão dos pecados, teria a sua remissão, a sua redenção e a sua salvação. Do mesmo jeito que ali a serpente foi levantada para os que crescem, veja bem, a serpente, ela era ali um símbolo que eles deveriam crer. Crer que se olhassem para a serpente seriam salvos, porque Deus mandou que assim ocorresse. Então era a fé, não era o ato de olhar para a serpente. Quem olhasse para a serpente, mas não tivesse fé, não seria curado. Então é um ato de fé, tem que olhar com fé, que se olhar acreditando que vai ser curado, ficaria curado. Então ali era um ato de fé que estava envolvido. O ato de olhar com fé era, na verdade, o antídoto, o remédio que curaria o indivíduo da peçonha das serpentes. E o ato de olhar com fé, de crer naquele que está na cruz, é também um ato que faz com que haja a cura de um outro veneno, um veneno, uma peçonha chamada pecado. É essa a analogia que há entre a serpente de bronze levantada no deserto por Moisés e a própria crucificação de Cristo. Na sequência, Jesus continua com seu raciocínio. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é um versículo, João 3,16, para muitos a passagem ou o versículo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. É um versículo que resume em poucas palavras o amor de Deus pela humanidade e também o seu plano salvador. E aqui nós vemos que Deus tanto amou o mundo, ou amou tanto, e o tanto, este tanto, ele precisa ser melhor dimensionado. E como nós podemos fazer uma medida da dimensão, da grandiosidade desse amor? Entendendo o ato que foi feito para poder que a planta da salvação viesse a se consumar. E qual foi esse ato? Foi um ato de amor que fez com que ele desse o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, morrendo em nosso lugar por amor para nos salvar. Foi o amor a ponto de dar o seu próprio Filho para nos resgatar. Então é esse o tamanho do amor de Deus pelo mundo. E nós passamos a nos beneficiar desse sacrifício de Cristo quando nós passamos a crer que Ele, de fato, é o nosso Messias, Ele é, de fato, o nosso Salvador, é o nosso Redentor, o nosso Senhor. Não é simplesmente crer que Jesus existiu. Não, isso os demônios também creem. Crer que Ele existiu, os historiadores ateus também creem. Isso não traz salvação, isso não é aquilo que nós chamamos da fé salvífica. Existe também a fé natural, que nós encontramos em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é acreditar naquilo que você não vê e naquilo que está por vir. Já a fé salvífica, que aqui nós podemos extrair de João 3,16, que é a fé que permite que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é uma fé que permite ao indivíduo crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E que por ser Deus, Ele tem poder e autoridade suficientes para perdoar pecados. Quando nós nos confessamos, nos arrependemos e assim somos então perdoados. E perdoados, nós nos tornamos justificados, limpos e imaculados, como se nunca tivéssemos pecados. Essa é uma condição inegociável para se entrar no reino de Deus. Fé salvífica é crer que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, é quem perdoa pecados. É essa a fé que precisa ter. Crer que Ele existiu, até os demônios creem, mas eles não vão se salvar. E Jesus ainda continua se aprofundando nesse conceito. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não
crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós vemos quantas vezes a palavra crer foi citada dos versículos 16 até o versículo 18. Foram 4 vezes. Para que todo que nele crer não pereça. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A importância da fé nesses versículos é inquestionável, no sentido de ser um elemento ou um instrumento para a salvação. E nós vemos aqui que ele veio, no primeiro momento, quando foi enviado, não para condenar o mundo, mas para salvar, tanto que morreu numa cruz em nosso lugar. Mas nós sabemos que na sua volta, ou na sua segunda vinda, ele virá para julgar e virá para condenar. Isso é certo. Aqui, ele veio como redentor, mas depois ele virá como juiz. E nós vemos também a importância da fé. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é importante que fique bem claro que a fé é um instrumento da salvação. A fé que nós já explicamos, a fé salvífica, não é qualquer fé. Não é simplesmente o fato de crer que Jesus existiu, ou de crer que ele é um espírito de luz, ele é uma alma boa, ele é o nosso guardião espiritual, ele foi um avatar, ele foi um grande homem, um grande profeta. Não. Tem que crer que ele é o próprio Deus e que ele é o Salvador e que a salvação nós só encontramos nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. João 14:6. E na sequência, nós vemos o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aqui, o que é mostrado é justamente que aqueles que são maus rejeitam Jesus, eles rejeitam a luz, que é a forma também como é conhecido Jesus. Porque a luz, ela faz com que as trevas se esvaiam e com que tudo que há de ruim seja revelado. Os que são maus, que têm obras más, obras reprováveis, eles querem fazer com que as suas obras venham a se ocultar. E a luz faz com que essas obras sejam vistas, com que sejam reprovadas e com que os seus autores também sofram reprovação. Por isso que quem não é da luz odeia a luz. Quem é do mal odeia a luz. Quem não é do bem odeia a luz. Porque a luz revela, a luz expõe tudo aquilo que o indivíduo quer esconder. Então aqui fica muito claro que esses não se aproximam da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas, quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E assim termina essa passagem, mostrando justamente um contraste, que quem pratica a verdade vem para a luz. E o que é a verdade? A verdade é o próprio Deus, é o próprio Jesus que disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, quem pratica a verdade é quem faz as obras de Deus. Esse vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas, para que ele seja elogiado? Não, para que o nome de Deus seja glorificado por meio das obras que ele faz, para que aquilo que ele faz sirva de exemplo para outros, para que ele seja visto e seja luz do mundo e sal da terra. Então, aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz, porque ele não tem medo de ter as suas obras expostas, de ter os seus frutos mostrados para todos. Muito pelo contrário, ele quer que a luz revele aquilo que ele faz,
para que aquilo que ele pratica sirva de exemplo e de testemunho para todos que o veem. Espero que essas palavras tenham trazido para vocês um novo entendimento e tenham clareado o conhecimento que já tinham acerca do novo nascimento. Todas as vezes que nós passamos por uma passagem ou mesmo por um versículo da Bíblia, quando estamos em comunhão com Deus, nós sempre temos novas revelações, um entendimento a mais daquilo que já tínhamos compreendido em uma passagem anterior. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque o Deus que a criou é maravilhoso. Nós vamos dar continuidade agora, indo para a passagem seguinte, que também é a que termina o capítulo, e que tem como título o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Nós vamos fazer a leitura da passagem e depois faremos o comentário dela. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João, que é o Batista, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso, entre parênteses. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos também fazer uma interpretação de cada parte dessa passagem, que fala também acerca do testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Nós vemos que, nas primeiras palavras, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Nós vemos aqui que o batismo ocorria tanto da parte de João quanto da parte dos discípulos de Jesus. Não era o próprio Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. E qual era a diferença entre esses dois batismos? Havia diferenças? Sim, havia. O batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo de preparação para aqueles que depois iriam receber o Messias, confessar Jesus como Senhor e Salvador, tendo já praticado o arrependimento e a confissão dos seus pecados. O batismo de João era um batismo de arrependimento. O batismo de Jesus, que é chamado pelo próprio João Batista como um batismo da água, um batismo do Espírito, um batismo com fogo, é um batismo que tem um significado espiritual mais profundo. Ele é, na prática, uma confissão pública de fé em Jesus. É onde o indivíduo conscientemente declara para todos que o veem que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É nesse momento que ele professa publicamente a sua fé, que ele confessa diante da comunidade
aquele a quem ele tem como Senhor, Jesus, e que ele dá ali o seu testemunho. Por isso que na Bíblia nós também não vemos batismos de crianças. E por que isso? Porque sendo uma confissão de fé, a fé é um ato consciente. E a confissão de fé também exige consciência. Por isso que, biblicamente falando, o batismo não é feito em crianças. Não tem nenhuma criança que foi batizada na Bíblia, porque dentro do entendimento das Escrituras e do propósito bíblico do batismo, que é dar uma confissão pública de fé, é necessário que você tenha fé, que você creia. Crer é um ato consciente e que você confesse que isso também é um ato consciente, o que não pode ser feito por uma criança que não tem maturidade e entendimento para saber o que é fé e também para poder confessar publicamente esta fé. O fato é que existiam então um batismo feito por João, que era um batismo de preparação, justamente para os que iriam mais tarde receber Jesus, e o batismo que era praticado pelos discípulos de Jesus, que era já o batismo daqueles que já haviam aceitado a Jesus e que faziam essa confissão pública de fé. E nós vemos na sequência o seguinte: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Aqui nós não sabemos exatamente o que era essa discussão, tá? Havia uma série de regras dentro do judaísmo e dentro da própria lei mosaica acerca da purificação cerimonial. Por exemplo, não se podia tocar em cadáveres, que ficava impuro por um certo tempo. A mulher, quando estava menstruada, ela também era considerada impura, tinha um período que ela deveria ficar distante daquilo que era considerado sagrado por estar impuro. Então eram questões desta natureza que hoje não se aplicam mais à nossa realidade cristã. Mas eles discutiam isso, e no cerne dessa discussão, tá, sobre purificação, eles também acabaram se dirigindo a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Eles demonstram uma certa indignação, uma certa rivalidade, um certo ciúme e talvez até uma certa inveja daqueles que estavam batizando com Jesus e do próprio Jesus, dizendo: aquele homem que você, mestre, no caso para João, testemunhou. O que João testemunhou? João havia dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal de contas, João era o precursor do Messias. Ele veio para apontar Jesus e mostrar para o povo que ele era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era essa a função dele. E nós vemos uma indignação por parte dos discípulos de João com relação ao fato de que os que eles conheciam estavam todos se dirigindo para Jesus. Era exatamente isso que devia acontecer. O próprio João, nós vemos que ele explica para os seus discípulos acerca do que era o papel dele e do que deveria com ele acontecer. E o que deveria naturalmente se suceder com Jesus. Convinha que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Esse era o fluxo natural das coisas, era o plano que foi estabelecido por Deus. Então, o fato também das pessoas estarem se dirigindo para Jesus era uma amostra de que tudo estava saindo conforme o plano da divina providência. Era para que isso de fato acontecesse. Não era para que João Batista começasse a rivalizar com Jesus ou que os seus discípulos rivalizassem com os de Jesus. Que começasse a ter dois grupos em paralelo, crescendo, um correndo contra o outro, com o propósito dos dois crescerem. Não, era para que todo mundo se dirigisse para Jesus. Era para Jesus que João Batista veio apontar. Vamos entender isso melhor. Na sequência, João respondeu, quando ele foi questionado: aquele homem que você disse a respeito dele, está batizando, todos estão se dirigindo para ele. João respondeu para os discípulos: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Ou seja, era para que eles não se indignassem,
porque se aquilo estava acontecendo, era para aquilo acontecer. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Portanto, se aquilo estava se sucedendo e estava ocorrendo com Jesus, das pessoas irem para ele, é porque aquilo era a vontade dos céus, era a vontade de Deus. Então, isso nos mostra também que quando nós vemos alguém tendo um ministério, está sendo mais próspero do que o nosso, nós não devemos ter inveja, nós não devemos torcer contra, porque o que a pessoa recebe é o que é dado dos céus. Então aquilo é a vontade de Deus. Amém. Deus tem um plano para nós e tem um plano para os outros. Nós não devemos cobiçar aquilo que é do outro, nem torcer contra, nem nos indignar ou nos sentirmos com inveja. Porque aqui nós vemos que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Estamos falando aqui da questão principalmente dos ministérios, tá? Isso também pode ser extrapolado e aplicado a outras situações da vida. Quando nós dizemos que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, nós também podemos entender que aquilo que os céus nos reservou não pode nos ser tirado. Aquilo que Deus já nos prometeu ou tem como plano para cada um de nós, ninguém pode nos tirar. Aquilo que Deus vai nos dar, ninguém pode tirar. Isso nós podemos também entender e depreender dessa frase. E também podemos entender que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Portanto, também aquele que vai, que rouba, que furta, que toma à força para si aquilo que não lhe é dado dos céus, isso não pode permanecer com essa pessoa. Ainda que permaneça por circunstâncias terrenas, essa pessoa não vai ter paz com aquilo que ela está, que não lhe pertence, que não veio, não lhe foi dado vindo dos céus, que não é algo da vontade de Deus. Na sequência, João continua explicando aos seus discípulos: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Nós sabemos que há profecias no Antigo Testamento que anunciavam a vinda de um precursor, de um mensageiro, de alguém que prepararia o caminho do Senhor. Em Isaías, 750 anos antes de Cristo, há uma passagem que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa era uma alusão àquele que haveria de vir, que nós sabemos hoje que é João Batista. João Batista viveu boa parte do seu ministério no deserto da Judéia. Era um homem que se vestia e que vivia de uma maneira muito simples. Roupas feitas de pele de camelo, tinha um cinto de couro em volta dos lombos e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Mel silvestre, como é descrito nos evangelhos. Isso fazia com que muitos também vissem nele uma personificação do profeta Elias. Faziam um comparativo com o estilo de vida de Elias, até porque havia também uma profecia no livro de Malaquias, que é o último dos livros do Antigo Testamento, e Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Depois houve o período interbíblico de 400 anos sem revelação divina, em que diz que, em Malaquias 3:1, há uma passagem que Deus diz para o profeta, enviarei o meu mensageiro diante da minha face para preparar o meu caminho diante de mim. E depois nós vamos para o capítulo 4, versículo 5, onde ele diz que esse mensageiro seria o profeta Elias, uma alusão ao estilo em que viria, ao espírito guerreiro, combativo e confrontativo que aquele mensageiro iria trazer consigo. Seria alguém que confrontaria o pecado, como Elias confrontou frente ao rei ímpio Acabe e a rainha ímpia e pagã estrangeira Jezabel. Assim também foi João Batista, foi no espírito de Elias, batendo de frente com Herodes e batendo de frente com Herodias, e até por esse motivo acabando por morrer decapitado durante o aniversário de Herodes a pedido de Herodias. Então,
nós vemos aqui que João Batista sabia muito bem quem ele era e sabia que ele não era o Cristo. Convinha que Cristo crescesse e que ele diminuísse. Esse era o plano de Deus e o plano estava se cumprindo conforme havia sido escrito. Os discípulos de João, as pessoas que passavam por João, que acompanhavam João, que eram discipulados por João, depois começavam a seguir para o lado de Jesus. E era isso que era a vontade de Deus, e era esse também o entendimento de João Batista. Na sequência, depois de fazer essas explicações, seus discípulos, João Batista diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui, João Batista, ele enfatiza o seu papel de coadjuvante e não de protagonista. A noiva nada mais é do que, dentro de uma linguagem bíblica, uma alusão à própria igreja, aquele grupo de fé que se reúne ao redor de uma pessoa, no caso da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Ele ali via que a noiva pertence ao noivo, que é Jesus. O amigo que presta serviço ao noivo, no caso João Batista, que estava ali como um precursor, como um mensageiro, como aquela voz que clama no deserto, falando: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que prepara o caminho do Senhor, endireitando as veredas em que ele iria passar. Ele era somente o amigo que presta o serviço do noivo, que atende e que o ouve, e que se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Ele não era o noivo, a noiva também não era dele. Ele era somente o amigo do noivo, somente o mensageiro, somente um precursor, somente um preparador de caminho para o Senhor poder passar. E ele se alegra disso. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele se alegra justamente de ver o ministério de Jesus prosperar e o dele diminuir em número, mas não em obediência, visto que era previsto que Cristo cresceria e que João Batista diminuiria para que Cristo pudesse ainda mais crescer. Era esse o plano de Deus e era assim que estava tudo se cumprindo. Na sequência, nós vemos que João Batista continua dizendo acerca de Jesus: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Aqui é o próprio João Batista fazendo uma comparação com Jesus, colocando Jesus como aquele que vem do céu, que está acima de todos. Aquele que é da terra, ele pertence à terra e fala como quem é da terra. Quem é da terra e fala como quem é da terra? O próprio João, que tem entendimento que o próprio Jesus viu virtude em João, quando em certa ocasião explicou aos seus discípulos que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Mesmo João sendo maior dentre os nascidos de mulher, palavras proferidas pelo próprio Jesus, ele via que ele não era ninguém perto de Jesus. Ou seja, aquele que vem dos céus está acima de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. Ele enfatiza justamente isso, que Jesus vem dos céus e que por esse motivo está acima de todos. Na sequência, ele diz também a respeito de Jesus: ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Aqui ele faz justamente uma crítica ao fato de que, apesar dos discípulos terem reclamado de que as pessoas estão deixando João e se dirigindo a Jesus, João mostra que, apesar disso, o ministério de Jesus não cresce como deveria crescer. Afinal de contas, mesmo ele dando testemunho do que ele tinha visto e do que ele tinha ouvido, contando, por exemplo, do seu batismo, que desceu o Espírito Santo em forma corpórea, que Deus
clamou dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo, e contando das coisas vistas e ouvidas direto da boca de Deus, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus, mesmo assim, muitos recusaram-se e recusavam em crer nele. Mas o que ele dizia: aquele que o aceita, que é no caso que crê, confirma que Deus é verdadeiro. Porque aquele que aceita Jesus, reconhece depois em Jesus a própria figura de Deus e vê que Deus é verdadeiro, porque tudo que Deus havia dito acerca de Jesus se cumpria na própria pessoa de Jesus. Via na pessoa de Jesus o próprio poder de Deus se manifestar através das dezenas de curas que estão registradas nos evangelhos e também dos próprios milagres não relacionados às curas que ele manifestou, como a transformação, por exemplo, da água em vinho, como o andar sobre as águas, a multiplicação dos pães, enfim, sinais inquestionáveis de que Cristo é o próprio Deus. Então, quem o aceita, reconhece que Deus é verdadeiro, que aquele que estava ali na forma de homem era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas o fato é que muitos ali, mesmo ouvindo e vendo o testemunho que Cristo dava, não o aceitavam. E na sequência ele diz, justamente que os que aceitam confirmam que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ou seja, Jesus falava as palavras de Deus porque ele tinha o próprio Espírito de Deus que o Pai dava a ele sem limitações. Ou seja, o tanto de Espírito Santo, ou o próprio Espírito que o Pai tinha, o Filho também tinha, sem limitações. Por isso que também as palavras de Jesus eram as próprias palavras de Deus, e o mesmo Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Jesus, mostrando que Jesus também é o próprio Deus. E na sequência, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui também esse senso de unidade entre pai e filho, mostrando que o pai entregou tudo para o filho. Ou seja, tudo que o filho tem, tudo que o pai tem, o filho também tem. Também é uma forma de mostrar e de expressar justamente a igualdade entre o Filho e o Pai, mostrando que Jesus é o Deus Filho, que é igual ao Deus Pai, é o próprio Deus Pai. Tudo que um tem, o outro também tem. O Pai deu para o Filho tudo que ele possuía, e assim o Filho tem tudo que o Pai tem. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mostrando justamente aqui que a salvação nós só podemos encontrar na figura do Filho de Deus, na figura do próprio Jesus. Já quem rejeita o Filho de Deus não terá a vida, não terá a vida eterna. Em outras palavras, quem não terá a vida eterna é quem não entrou no reino de Deus. Quem não entra no reino de Deus? Quem não nasce de novo. Então aqui nós vemos também que quem rejeita o Filho de Deus não terá a vida eterna. O contrário de rejeitar é aceitar. Se quem rejeita não tem a vida eterna, quem aceita tem a vida eterna. E por que tem a vida eterna? Tem a vida eterna porque entra no reino de Deus. E por que entra no reino de Deus? Porque passou por um novo nascimento. Então você entende aqui que quem rejeita não terá a vida, mas quem aceitar terá a vida. Porque aceitando Jesus, você passa por um novo nascimento, você pode ver o reino de Deus, porque Jesus falou, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aceitou Jesus, passou por um novo nascimento, pode ver o reino de Deus e lá vai ter a vida eterna. E para concluir, e quem rejeita o Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E que ira é essa? É a ira por conta do pecado. É a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, com Satanás e com seus anjos, com os anjos caídos. A pergunta que eu deixo aqui é: depois de tudo isso, você tem dúvidas de quem é Jesus? Você tem dúvidas do que é preciso acontecer para alguém se salvar?
Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o unigênito de Deus, que Deus enviou ao mundo, que encarnou, que morreu na cruz para nos salvar? Você crê que Ele é nosso único Senhor e Salvador? Você crê nisso? Que é somente Ele que pode nos salvar, que é somente Ele que pode nos dar a vida eterna? É nisso que você precisa crer para que você possa se salvar, para que Ele possa fazer com que o Espírito Santo opere em você um novo nascimento, faça com que você se torne uma nova criatura, deixando de ser nascido da carne e passando a ser nascido do Espírito, e assim se tornando uma pessoa habilitada para ver o reino de Deus. Pense nisso. Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva de hoje, onde passamos pelo capítulo 3 do Evangelho de João, e eu quero só, antes de encerrar, fazer uma lembrança para vocês a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Livro esse que eu lancei em dezembro de 2023. Esse livro, ele é parte da minha capacitação para o meu ministério de cura. No dia 8 de janeiro de 2018, eu recebi um chamado de Deus, aonde fui comissionado para o Ministério de Evangelização Global e, secundariamente, para desenvolver em paralelo o Ministério de Cura. Para o Ministério de Cura, eu tive a oportunidade de ter diversas vivências no mundo espiritual, aonde fui arrebatado em espírito e aprendi conhecimentos acerca da cura, a cura que se processa na alma e nos corpos espirituais e que venha se refletir no corpo material. Neste livro, você vai encontrar um tratado teológico cristocêntrico, um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Você vai conseguir entender de uma maneira transcendente, mais racional, como que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, como que os bons sentimentos, as orações, as notas musicais, as cores podem nos curar e nos ajudar a trazer saúde. Você vai aprender do que a sua alma é constituída, vai conhecer os corpos espirituais, a anatomia e a fisiologia de tais corpos, vai entender como que a sua alma está interligada e integrada com o seu corpo material e de que forma ela interfere no funcionamento do mesmo, contribuindo para que ele venha a adoecer ou para que ele venha a ter mais saúde. Se você estiver interessado no livro, você pode acessar o site www.daniloverotti.com.br e adquirir o seu exemplar. Verotti é com 2 T's e I. Ou também você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Nós vamos encerrar fazendo também uma oração. Eu agradeço a Deus mais uma vez por todo o auxílio que Ele nos deu, pela luz que nos enviou, trazendo a compreensão daquilo que nós viemos a estudar, daquilo que nós viemos a expor. Agradeço também pela inspiração que me conferiu para poder exprimir aquilo que eu entendi, aquilo que eu compreendi, conforme aquilo que é a vontade revelada de Deus, para que essas palavras entrem no coração daqueles que nos ouvem, permeiem também as suas mentes e que lá encontrem solos férteis, aonde possam repousar e, mediante a ação sobrenatural da luz do Espírito Santo, essas palavras que agora são sementes possam também germinar, frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória de Deus e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, pessoal. Obrigado pelos que estiveram aqui conosco, pelos aqueles que vão nos acompanhar mais adiante pela gravação. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. E semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos aqui para fazermos a exposição do capítulo 4 do Evangelho de João. Uma boa semana a todas. Fiquem com Deus.